Eu tenho uma metáfora que é tipo assim, é cair ladeira abaixo. Às vezes você pode se ralar, às vezes pode ser mais fácil, o importante é se jogar. Essa é a minha metáfora, né? Então às vezes eu me ralo, às vezes não dá certo, mas eu aprendi. Isso mesmo. Então assim, tem coisas que eu faço que tem que ser feitas. Não adianta, se você tem um propósito de vida, se você quer ser um legado, né? No ar, mais um episódio do Policast e essa é uma edição especial. Estou muito feliz em fazer essa edição aqui no Piauí, que é o meu estado. Então, assim, gere expectativa no seu coração também. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se é a primeira vez que você está aqui, eu te convido a fazer sua inscrição, ativa as notificações, acompanhe os nossos episódios. São episódios, assim, inspiradores que, com certeza, vão te incentivar e te encorajar a tirar todos os seus sonhos e os seus projetos do papel. E hoje, para começar essa edição especial, nada mais, nada menos que Gisele Soares. Gisele, que é escritora, apresentadora, palestrante, começou sua trajetória muito cedo, então a gente vai contar tudo hoje aqui. Seja bem-vinda, Gi, muito feliz de receber você. Eu que estou muito feliz de ter uma mulher assim linda como você, empoderada, inteligente, fazendo um podcast que vai ajudar muitas outras pessoas, um podcast útil, e eu estou aqui, gente, como uma piauiense que venceu e continua aí tentando, né, recriar a sua realidade, que é o que a gente vai falar hoje, viu, meu Piauí, meu mundo afora, né? Ei, que bom, muito bom, né? Exatamente isso, né? O nosso objetivo aqui é conhecer um pouco mais de você, compartilhar aí sua trajetória, né? Inspiradora, sei que me inspirou e vai inspirar muitas outras pessoas. Então, compartilha, começa dizendo pra gente um pouquinho sobre a Gisele. Quem é a Gisele Soares e como que tudo isso começou? Gente, a Gisele Soares é uma piauiense arretada, Eita! positiva, Poliana, positiva, que não deixa a peteca cair, apesar dos pesares, porque é um dia de cada vez. Então tem aqueles dias realmente que eu tô ali, não quero sair dentro do meu quarto, mas tem um outro dia que eu levanto e vou para cima, porque a gente tem que escolher esses momentos e aceitar esses momentos. O que é que eu quero para minha vida? É fazer um legado? Então eu vou me levantar, eu vou me reerguer e eu vou fazer uma história. Eu comecei muito jovem trabalhando, né? Muito cedo como jovem aprendiz para ajudar minha mãe. No comércio do Piauí. No comércio do Piauí, no varejão. Acho que muita gente que conhece. Lembro demais. Que vende tecidos. Sim. Então eu ficava naquele centro ali tentando ver um emprego. Às vezes gente, não é certo o que eu fazia, mas eu falsificava minha identidade, dizia que eu tinha 18 anos para poder trabalhar. Porque a gente vinha de uma família muito humilde, minha mãe fugiu, eu tinha 5 anos de idade, né, meu pai naquela época, hoje não é, graças a Deus, não é mais, alcoólatra e muito violento, então minha mãe fugiu, então minha mãe já recriou a realidade dela e eu fui vendo aquilo, né, ela fugiu, trocou de nome, com 4 filhos pequenos, eu tinha 5 anos, colocou a gente dentro de um caminhão, e aí eu vi, né, aquela luta, aquela motivação da minha mãe de ter uma vida melhor e não levar aquilo para os filhos delas, pro filho delas, né. E aí eu comecei a procurar emprego ali no centro da cidade, eu caminhava de tarde, de manhã, atravessava aquela ponte de Timon, Maranhão. Sim, lembro. Minha família é de Timon, minha mãe mora em Timon, porque ela comprou uma casa lá que é mais em conta na época. E aí a gente fazia isso, né? A minha mãe do lado dela procurando trabalho e eu tentando procurar um trabalho, mesmo estudando pela manhã. Aí quando eu consegui o jovem aprendiz, com mais ou menos 14 anos, e comecei a servir café e água no varejão. Eu servia água e café e trabalhei assim, e fui ajudando minha mãe, estudando de manhã e trabalhando à tarde. Tudo começou assim. Eu sempre quis recriar também a minha realidade, né? Eu não queria aquelas dificuldades para minha mãe, eu queria ser útil. Então, como ser útil? Me movimentar. Eu sempre fui uma pessoa de poucas palavras, mas sempre gostei de mão na massa. Eu sempre gostei de realizar, de fazer, né? Não, e você falando, eu lembrei, porque eu também comecei no varejo do Piauí, só que comecei um pouquinho depois, comecei com 18 anos, mas também foi no varejo, então meu primeiro trabalho foi na Riachuelo, né? Lojas Riachuelo, eu lembro que foi assim que teve o auge da telefonia móvel, e aí foi quando eu fui para fazer parte de um quiosque de telefonia, então era realmente para vender ali os aparelhos, os planos, mas tudo começou no comércio. E essa é uma realidade de muitas pessoas, né? Quando a gente inicia ali nossa trajetória, muitas vezes
a gente começa pelo varejo, é uma oportunidade que a gente encontra ali de imediato, né? E eu lembro que eu queria comprar minhas coisinhas, queria comprar roupa, queria ajeitar o cabelo, eu disse, não, eu vou começar a trabalhar. Você queria, né, mostrar para as pessoas que era possível você sair de uma realidade, né? Que era a minha realidade, uma realidade muito difícil, às vezes a gente não tinha o que comer, eu vendia meus vales do varejão para poder comprar alguma coisa. Eu também. Eu vendi muito. E aí, gente, eu fui fazendo essa trajetória no meu cérebro. Eu quero, depois daqui do servir cafezinho e água, eu quero ser talvez a secretária do varejão, eu quero, sei lá, vender os tecidos. Então, eu sempre pensava que aquele trabalho era útil para mim, mesmo que eu era muito humilhada, tá? Sim. Eu era muito humilhada naquela época, o café era horroroso, a mulher não gostava, jogava o café. E eu sempre dizia, positivamente, eu acho que ela não tá num dia bom. Então, eu sempre fui pegando as coisas negativas do mundo para transformar para mim algo positivo. Tanto que depois, né, de muitos anos, eu voltei no varejão. E aí tinha muitas pessoas ainda trabalhando lá e eu fiz a minha trajetória, né? Então, é uma trajetória de inspiração mesmo. Para muitas pessoas piauienses, nordestinas, né? Gi, a gente tem aqui algumas fotos, tá? Que a gente preparou aqui com muito carinho para você. E aí a gente tem uma foto aqui sua, bem pequenininha, ainda criança, né? E assim, nessa época, né? Essa menina sonhadora, o que você almejava, né? Nessa época, como estava ali começando sua jornada, servindo um cafezinho, você achava que você ia alcançar voos tão altos como você chegou, como você alcançou? Eu sempre fui uma pessoa muito diferenciada. Eu, com muito jovem, eu fazia uns eventos na minha cidade, assim, com 10, 11 anos, eu tinha um grupo de dança, onde eu vendia esse grupo de dança para ganhar R$5. Se chamava Flash Dance. Tem várias fotos minhas pequenininhas. Isso também é empreender, né? Sim. Você criar objetivos. E aí eu fiz uma festa do Cupido. Então eu ia criando histórias, oportunidades, coisas que não existiam. E ia fazendo esse tipo de evento. E quando foi que a arte veio para mim? Porque eu senti amada ali, né? Fazendo aqueles eventos, né? Fazendo participação também de desfiles, e aí eu comecei a ser amada, porque como eu não tinha muito amor da minha mãe, que ela tinha que trabalhar, e também meu pai, que eu nunca vi meu pai verdadeiro, a gente se separou, né, fugiu, então aí eu senti o amor ali na arte, então eu falava para todo mundo que um dia eu ia aparecer na televisão, e todo mundo me chamava de maluca, você é maluca, você é doida, jamais vai aparecer na Globo, na Record, na novela, você é maluca, Gisele, e aí eu falei, eu vou fazer também um livro de poemas. Então, eu sempre fui trabalhando o meu cérebro e o instinto, né? Quando você quer um legado, já vem de você. Sim. Então, eu já tinha essa história dentro de mim e não foi fácil começar, porque eu não tinha oportunidades no Piauí, eu não tinha. Às vezes eu ia trabalhar, não me pagavam, atrasava, então era tudo muito difícil. Hoje é muito legal ter um podcast como o seu, Poliana, porque incentiva muitas pessoas a contar minha história, a sua. Mas naquela época era pouco incentivo, eu não tinha incentivo da família, eu não tinha incentivo de ninguém da rua. Era a Gisele com a Gisele, mas eu ia conseguir, era essa a minha cabeça. Eu acho que era por isso que era tão mais difícil que eu ia pra frente, sabe? Vamos pra frente, eu não quero olhar pra trás. Atrás aqui eu já fiz, agora vamos andar pra frente. Boa, verdade. Tem que ter muita força de vontade, né? Porque o ambiente em si não era favorável. De jeito maneira. Um ambiente muito tóxico, porque eu vivia de uma casa pra outra. Um dia eu tava na casa da minha avó, um dia eu tava na casa da minha mãe. E isso foi a minha adolescência, até fazer meus bicos, como eu te falei, né? Varejão, depois eu fui caixa da Sol Nascente, na João 23, muito longe. E aí, quando eu tive, pessoal, uma oportunidade de ser empregada doméstica na Europa, em 2003. Como tudo isso começou? Como que surgiu essa oportunidade? Você encarou? Porque é difícil, é muito desafiador, né? Você ir para um outro país, é uma outra língua, um outro idioma. Sim, primeiramente você já vem dos preconceitos da cidade. Com certeza. Que as pessoas não vão te motivar, já vai falar coisa, vai fazer coisa errada, porque na cabeça deles a gente não vai para trabalhar honestamente. Então isso já é quebrar os paradigmas. Como eu quebro esses paradigmas? É dizendo para minha família, é o sonho da minha vida, é a oportunidade da gente mudar de vida. Então foi o que aconteceu. A Gisele, que é a Gisele hoje, teve coragem de pegar as roupas coloridas e ir para Genebra, ser empregada doméstica, sem nenhum tostão. Mas eu tive um anjinho que me ajudou com a passagem, na época, um grande amigo meu. E aí eu fui, ele pagou em 20 vezes essa passagem. Uau! E aí, quando foi 6 meses, eu consegui pagar como empregada doméstica. Só que ele não quis. Aí foi um anjo, porque por causa dessa pessoa, hoje eu existo, né? É verdade. São Hoje as pessoas que
tem esse poder de nos impulsionar para viver realmente ali a plenitude do nosso propósito, né? Eu digo sempre que para uma nova fase, uma nova estação, Jesus sempre nos apresenta os amigos dele, né? Sim. São aquelas pessoas que vêm realmente para nos incentivar, nos encorajar, porque muitas vezes a gente espera isso das pessoas que estão perto da gente, né? Pessoas que estão ali dentro da nossa casa, e na maioria das vezes isso não acontece. Isso. A gente não tem esse incentivo, né? Isso é também uma coisa que a gente tem que trabalhar, porque isso vem da infância, né? Isso machuca muito a gente, mas também a gente tem que usar, como eu te falei, positivamente para impulsionar a nossa história, o nosso legado. E não, tipo, às vezes você precisa de um te amo de uma mãe, de um pai, só que se não vem, se ame, né? Que é o mais difícil a gente se amar, demora, né? Até hoje eu tenho uma autoestima não muito boa, eu sou uma mulher bonita, empoderada e tal, mas isso é normal, a gente tem que trabalhar o nosso cérebro o tempo todo, porque o nosso cérebro, ele nos engana muito, né? Muito, nossa, bastante. Acho que são padrões que são internalizados dentro de nós, desde a infância, em escola, né, criação mesmo familiar. Quantas vezes a gente diz algo para alguém, às vezes ali no impulso, né, mas a gente não sabe a proporção que essa palavra pode causar na vida de alguém, né? Pois é. Pode tanto impulsionar como paralisar. Totalmente. Porque a gente traz aquilo como verdade e carrega para uma vida inteira. Totalmente. Principalmente a gente que trabalha no mundo hoje em dia muito sensível. Imagina antigamente. Antigamente a gente tinha um impulsionamento mais duro, né? Mas hoje a gente está mais sensível com tudo que está acontecendo. Então, palavra é tudo. Uma palavra positiva para qualquer pessoa, você ajuda aquela pessoa a crescer muito. Então é muito importante aí, você que está ouvindo esse nosso podcast top da Poliana, incentivar seu filho, sua irmã, seu amigo, com palavras. A palavra muda o mundo. Muda. Eu me mudei por causa dessa palavra. E às vezes, quando eu tenho algum toque, né, tipo, quando eu tenho algum trauma de infância, e que eu sinto que eu falo para a pessoa com carinho. Por exemplo, quando eu vou trabalhar, ou fazer um teste, ou atuar, ou fazer qualquer trabalho político, a pessoa começa a gritar comigo, começa a botar carga em cima de mim, eu falo, por favor, eu não trabalho assim, você pode falar comigo as qualidades, os defeitos de uma forma educada, positiva, que eu levo, porque senão a pessoa já vai me travar. Então, esse é um toque que eu dou também pra gente poder ter uma carreira de sucesso, onde tá doendo, onde tá incomodando, você falar com educação e a pessoa não vai mais gritar com você, né? Então eu sofri muito com isso na minha carreira artística, principalmente agora política, né? Nossa, que desafio, né? Agora na política a gente vai chegar na política, nos novos projetos futuros da Gisele, mas me fala ainda um pouquinho sobre essa sua trajetória fora do país. Quando você chegou lá, e aí, tipo assim, porque a gente idealiza, né, algo, nossa, eu vou, vai ser assim, e aí, realmente foi aquilo que você imaginou, as coisas, tipo, desandou ali no meio do caminho, como que foi? Quando a gente é jovem, a gente não tem nenhum tipo de expectativa de uma vida melhor, tudo é o paraíso. Então, pode ter as dificuldades que for. Quando você tem um objetivo, você vai encarar eles. Quando eu fui, foi muito difícil. Primeiramente, eu não falava a língua. Eu cheguei no dia que não era no dia, porque eu achava que chegava no mesmo dia. Então, era o fuso horário, né? Então, dormi no aeroporto. Pessoas ficavam me olhando estranhos. Eu passei um perigo, foi muito perigoso. Imagino. Como eu consegui ir para a Suíça? Eu vi amigos e primos meus distantes ganhar muito dinheiro comprando terreno aqui perto de casa, em Timon, comprando terreno, casa. E eu falei, como é que esse povo tá ganhando tanto dinheiro? E eu trabalhando como caixa lá na João 23, da Sol Nascente. Aí eu fui lá, colei neles. Falei, rapaz, eu quero ficar com vocês aí, como é que é isso? A gente tá lavando prato na Suíça, trabalhando em restaurantes, lavando prato, né? Eu falei, caramba, e quando vocês estão ganhando? 2.000 francos suíços, quer dizer, 6 a 7 mil reais em 2004. Naquela época, eu falei, rapaz, eu quero ir para esse lugar. Onde é que fica essa Suíça? Tô indo agora. Onde é que é isso? Eu nunca saí da minha cidade, cara. Eu não sei o que é Europa. Meu Deus, eu fui muito corajosa. Muito. E eu inventei pra minha família que eu ia pra Europa. E eu vou, você tá maluca? Isso aí. Aí tinha aquela novela lá que pegava lá da América, né? Aquela novela, aí pegava o passaporte. Vou arrumar seu passaporte. Eu quero saber a chance da nossa vida de mudar de vida. Eu tô indo, me deixe e assine aí, porque parece que precisava de uma assinatura. De assinatura lá pra mim ir. Quando eu cheguei lá na Europa, na Suíça, era uma casa desse tamanho aqui que a gente tá, com 10 brasileiros, tudo sem permissão, né? Sem um visa. Sim. Então, se chegar a polícia ali, todo mundo já era deportado.
E eu comecei lá muito jovem, tem até fotos minhas na internet, eu nessa casa, eu na palestra, tu viu, né, Rafa? A Rafa, que é minha maquiadora maravilhosa, a gente tá aqui, ó. Com a gente. Se precisar de um make lindo assim, Rafa, me segue lá no Instagram, que ela tá lá. E aí eu fui, só que lá começaram a me explorar, querer que eu limpe a casa deles, a fazer a comida para eles, os brasileiros que estavam lá, né? E aí eu falei, não, eu já era muito desenrolada, eu sou uma pessoa que não tem medo, sabe? Aí comecei a ir no bairro, pedir emprego, para lavar, e ficava fazendo movimento, lavar, varrer, fazia assim, limpar, fazia assim. E aí quando eu consegui uma senhora que me deu um primeiro emprego na casa dela, limpando a casa, não fiquei mais, que é isso que é entender a visão, né? Eu vim pra cá, não foi pra trabalhar com os brasileiros. Sim. Eu vim, né, no objetivo de trabalhar fora, ganhar dinheiro e não ser uma escrava ali, porque eu tava começando a ser. Não é pejorativo quando eu falo escrava, mas ser, tipo, utilizada. Sim, você fazer além do que o que você era realmente pra fazer ali, né? Isso, passar Nesse roupa sentido, deles, sim. varrer a casa e tal. Aí eu consegui trabalhar com ela, me dava uns trocados. E quando foi 6 meses mais ou menos, ela falou pra mim que tinha uma amiga dela, que a empregada, que é portuguesa, ia embora. Só que eu tinha que limpar uma casa de 3 andares, de 8 horas da manhã às 8 horas da noite, e eu morava nessa casa. Aí eu falei, caramba, eu vou... E aí eu fui morar nessa casa, mais distante da Suíça, porque as casas lá não é como no Brasil. Quem mora em casa é a pessoa mais simples. Quem tem muito dinheiro mora em apartamento, né? Sim, tipo aqui no isso. Brasil. Na Europa, não. Quem tem casa é que é muito rico. Então eu fui trabalhar com banqueiros, né? A mulher era francesa e o cara era suíço. Aí eu limpava a casa deles. Morava lá, acordava bem cedo. 7 horas da manhã eu estava acordada, limpava a casa de 8 horas da manhã, 8 horas da noite, fazia comida, limpava tudo. E meio-dia, 1 hora de pausa. E nessa hora de pausa eu ficava vendo uma televisãozinha que eu tinha no quarto, vendo os programas franceses, querendo falar a língua. Então eu já queria... Pensando em sair dali um dia. Pensando em algo mais, no próximo passo. No próximo passo. Então, eu fiquei 2 anos e meio trabalhando como empregada doméstica. Tenho várias queimaduras aqui, porque eu era muito desastrada, ó. Eu me queimava muito. Porque apesar da gente ser muito humilde no Brasil, a gente tem nossa mãezinha que faz a comida, Verdade. que passa a nossa roupinha. Lá não, eu que tinha que fazer Tem tudo. que se virar com tudo. Exato. Então, foi um militar para mim. E eu consigo até hoje entender que a minha história é pé no chão sempre, tá entendendo? É trabalhar essa minha mente, que às vezes não é fácil, né? Quando você depois vem pra fama. Mas como eu tive essa vida muito complexa, né? Eu consegui equilibrar a minha mente, assim, é muito importante. E você passou quanto tempo lá? Foram quantos anos? Na Suíça eu fiquei 2003, 2004, 2005, 2006, porque em 2006 eu trabalhei num bar português, um café, aí veio um café de novo na minha vida, e aí foi aí que eu fui descoberta pela Uma Caça-Talentos. E aí foi como começou sua jornada como atriz e modelo internacional. Isso, exatamente. E esse primeiro projeto era para fazer o quê? Esse projeto, eu estava servindo café em Pampalé, era o bar, até hoje existe lá, português, e uma senhora que era de uma agência falou, meu Deus, como você é linda e exótica. Quero muito você trabalhando na minha agência para fazer os produtos, né, batom, creme, cabelo, porque eu não tenho como desfilar, eu sou muito pequena, que é modelo, né? Modelo fotográfica. Sim. Eu falei, meu Deus, não acredito, meus olhos brilharam. Eu tive que passar por todo esse processo para realizar meu sonho de artista, né? Que era ser atriz. E aí deu tudo certo. Em 2006, para você ver, né? Quando uma porta abre, às vezes abre com força, né? Se escancara. Isso. E aí eu fiz o primeiro reality show, que é Ilha da Tentação, que é da Endemol também. E foi no primeiro canal, que é o da Globo de lá, que é o TF1. E foi Prime Time. Prime Time quer dizer... que é o horário nobre. Sim. E aí a minha vida começou a deslanchar. Teve outro rumo já. Outro rumo, graças a Deus. Que bênção. Foram quantos realities aí no total da sua jornada? Depois dele nós tivemos outros, né? Tivemos. E não temos mais, que eu não quero mais não. Ilha de la Tentation, na França, foi meu primeiro. Depois Big Brother. E depois na Record, A Grande Conquista. E como foi o Big Brother? Nossa, eu lembro do Big Brother demais. Gisele Soares, ela tava lá na frente da TV. Gente, vamos apoiar, vamos lá, vai ganhar. Sim. Nossa, assim, foi muito lindo, né? Uma trajetória assim que eu
me marcou. Eu lembro muito, né, de realmente sentada ali na frente da televisão, assistindo, torcendo, e toda aquela movimentação aqui no estado, né? Sim. Porque todo mundo se uniu, e a gente só falava nisso, né? Sim, e a sim. gente, nossa, tem uma piauiense representante, nossa, lá no Big Vocês Brother. não gostam desse empate que teve, vocês não concordam, os piauienses, né? Sempre vocês não gostei desse empate aí. Verdade. Não, esse empate aí foi estranho. Não foi justo. Isso. Pois o Big Brother foi uma oportunidade que eu tive, eu falei assim, pô, tô famosa na França. Temos aqui as fotos da Gi, do Big Brother. Que legal. Mas pode falando, Gi. Muito obrigada. Ó, esse colarzinho eu tenho até hoje, gente. Esse colar eu tenho até hoje. Olha que lindo. Esse colar aí me traz muita sorte. E obrigada aí pela decoração, pelo cenário. Tá muito lindo por você ter sido tão carinhosa e dedicada. Eu amei. Voltei ao passado agora. E aí, Poliana, eu nunca quis ir para fora do Brasil, como você percebeu. Sim. Fui por necessidade e porque não tinha oportunidades mesmo concretas aqui no Brasil para mim. Então era a chance de mudar de vida. E aí eu falei, caramba, agora eu tô famosa na França, em Endemol é do Big Brother. Falei, mãe, quero voltar agora, eu posso ser atriz no Brasil. Lembra do meu sonho de criança, que um dia tá na televisão? Pois é. E aí eu me inscrevi no Big Brother, minha mãe falou eu com a Rafinha, que eu gosto muito, até hoje eu converso com ele. Na final. Na final ele me fez até uma tatuagem agora aqui, Cherry, que ele agora é tatuador. E aí foi esse estrondo que foi o Big Brother, essa visibilidade grandiosa, né? Representei o nosso Piauí. Fui a primeira piauiense Nossa, foi. Ficar no final, né? Que lindo. 20 Muito mil lindo, pessoas, 20 mil pessoas vieram me buscar no aeroporto. Tu imagina, 20 mil pessoas, 5 quilômetros de engarrafamento, quando eu saí do Big Brother e vim para minha cidade, Natal, né? Foi muito emocionante. Então, eu tenho um respeito, um carinho muito grande pelos piauienses que me deram essa oportunidade de sempre estar ficando. O pessoal falava, vai sair! Todo domingo eu tava no paredão. Minha família sofreu lá dentro, muito. como que era? Tipo, uma pressão psicológica, assim, e o emocional, como que ficou? Como que era lá dentro? Você realmente esquecia, tipo assim, não tem câmera, ou tipo assim, era realmente um jogo, você tava lá jogando, tipo assim, intencionalmente. Sim, intencionalmente é um jogo, né? Você tem que viver, ser você, mas ao mesmo tempo você não pode também não ter estratégia. É como na vida, né? Lá, por exemplo, tinha muitas festas e tal, eu não tocava em bebida, porque a bebida já faz você ser outra pessoa, né? Mais animada, ou perder o equilíbrio. Então, tava numa estratégia ali. É importante ter estratégias também num programa, igual um trabalho, né? Você não vai para uma reunião bêbado, né? Verdade, né? Você tem que ter estratégia para reunião. Então, eu falei, não, aqui eu já não vou mexer muito, porque aqui eu já sei que vai dar... Eu vou ficar muito animada, vou perder aqui o controle. Então, de vez em quando tinha, né? Essas estratégias assim, mas não é fácil, porque você está trabalhando com muitas pessoas que querem ganhar 1 milhão, é uma coisa muito negra, sabe? Então você também tem que estar naquela dinâmica, eu quero vencer, porque se você falar, eu só vou, tá bom se eu ficar em segundo lugar, em terceiro lugar, não é bom, eu quero entrar para ganhar. Eu tô trabalhando para isso, eu não quero entrar para perder. Não é que eu sou uma pessoa que não gosta de perder, eu aceito perder porque eu aprendo, eu não me arrependo de nada, mas eu tô entrando para ganhar. O que tem que ser feito? Então, eu fazia o máximo. E eu nunca fui em nenhum reality eliminada. Mas sempre fui pra final. Que lindo. É verdade. Eu nunca fui. E qual a emoção de estar ali na final? Sabe, aquele momento, tipo assim, nossa, é agora. É agora, caramba, gente. Cheguei agora até que aqui. eu fico milionária. É agora, cheguei até aqui. É uma adrenalina muito grande, né? Porque... O que passa na mente ali naquele momento? O que tipo assim, o que você imagina? Primeiramente, toda a tua infância, toda a tua trajetória vem à tona. Caramba, olha tudo que eu fiz. Olha como eu tô Valeu aqui. a pena. Eu tô aqui, cara. Eu tô aqui. Eu venci. Então, vem todos os esforços, tudo que você passou longe da sua família, do frio, das pessoas difíceis lá fora, tudo que eu aguentei. Eu ficava sem falar com a minha família. Então... É agora, cara, eu vou mudar de vida. Que bom. Então é isso, todos os anos que você batalhou, valeu a pena num convite, que é um reality, né? Então esses realities me deram visibilidade para fazer meu trabalho de atriz. Não foi eles que fizeram a minha carreira. Sim. A minha carreira quem fez foi eu. Com meu esforço, com meu estudo, com meu investimento, com a minha dedicação. Eles me deram visibilidade, né? Visibilidade e, claro, um pouco de grana, né?
E como eu falo, o empreendedorismo depois foi o que fui fazendo para ganhar mais grana ainda. Isso, claro, multiplicando tudo aquilo que você tinha já, né? Isso. Ali como rentabilizado, né? Em todos esses anos. Tipo, fazendo livros para ser útil, isso tudo é empreendedorismo. Dá para ver o livro? Cadê o... Oxe, aí, ó. Como fazer uma carreira de sucesso fora do Brasil, tá aqui. Super didático. Maravilhoso. Esse é seu. Ai, que linda. Obrigada. Pedro Bial na orelha do livro. Uau, que top. Isso é uma piauiense aí como você que tá chegando longe. E vamos incentivar outras pessoas, né? Porque hoje, eu acho que é um pouco triste hoje. É porque as pessoas desistem muito rápido, sabe? É verdade. E aí eu fico muito triste, tanto da minha família, porque as coisas não é fácil, né? Não é porque a gente tá no mundo digital que vamos ser milionário amanhã. Não Tudo pode acontecer, mas tudo tem um processo, né? Tem um processo. Esse processo as pessoas não querem pagar o preço, ainda culpa a gente de pagar o preço e dizer que a gente só quer ser. É verdade, teve sorte, alguém ajudou. Que sorte, rapaz. Lavei foi muita louça. Pra chegar até aqui, né, Gi? Muito bem. E depois o próximo reality, foi com quanto tempo depois, né? A Grande Conquista. A Grande Conquista, já me convidaram a Record há muitos anos para fazer A Fazenda. Sim. Só que como eu fiquei com trauma da Globo, desculpa, não é da Globo. Como eu fiquei com trauma do reality da Globo, né? Não é da Globo, do reality, eu não tinha equilíbrio, porque quando eu entro num reality, eu tenho que entrar para ganhar. Então, eu sempre dizia que eu não estava preparada para fazer A Fazenda. Aí depois surgiu A Grande Conquista, eles falaram que é um reality mais leve, aí eu aceitei. Quando eu vi na pandemia, né? Esse livro, ele veio da pandemia, porque eu fugi da França, na verdade. Em 2019, antes da pandemia, eu sofri uma violência doméstica. Eu ia casar com um noivo francês. Eu tenho até aqui as marcas de 12, como se fala, eu fui cortada, ele me jogou numa mesa de vidro. E aí eu vim me esconder aqui, fugir, passei essa violência doméstica. E por coincidência, minha mãe trabalha com isso. Ela se formou com 55 anos para defender a Maria da Penha, trabalhou na Delegacia da Mulher. E por coincidência, eu, filha de uma pessoa que defende isso, fiquei com vergonha de falar para minha mãe. Fiquei com vergonha e cheguei super estranha em 2019, 19 de dezembro, antes do Natal. Imagina eu pagar o preço mais caro do avião. Tipo assim, minhas economias foram tudo embora. Mas eu recriei minha realidade de novo. Eu falei, eu não quero isso pra mim. Não quero que minha mãe viveu. E minha mãe também recriou a realidade dela. Então eu peguei o que eu tinha e voltei. Vim escondida e deixei tudo lá. Tudo que você possa imaginar. Minha vida, minhas roupas, tudo no meu apartamento deixei. Nunca mais voltei, amiga. Uau. E aí eu me tratei aqui 2 anos. Foi quando o livro surgiu. O livro. Bonjour, como fazer uma carreira de sucesso fora do Brasil. Eu já tinha ele engavetado, mas foi aí quando eu fiquei trancada que eu disse, agora ele vai existir. Que lindo. E aí eu, muito didático, né? Eu convidei uma amiga minha que é Alcione Maria e eu conto todas essas dicas, né? De como eu falei bem o francês, como eu me adaptei, como eu fiz filmes, Netflix, levei filme para Cannes. Isso depois do Big Brother, né? Sim. Então essa coisa de preconceito foi muito complicado. Aí depois do Big Brother eu voltei de novo para a Europa, infelizmente. Porque fecharam as portas para mim. Sim. Com o trabalho de atriz em 2009, quando eu saí do Big Brother, eu passava nos testes, falava que o sotaque era muito forte. Então, eu fui sempre recriando a minha realidade. Eu peguei, o que eu sei de melhor agora? Falar francês? Tem a grana do Big Brother? Eu peguei essa grana, voltei de novo, me formei na melhor escola da França, que foi o Cours Florent. Você deve conhecer, o Cours Florent, já deve ter ouvido falar, é um dos maiores cursos de atores. Sim. E aí, consegui em 6 meses um filme que me lançou novamente. Um filme francês. Aí levei para Cannes esse filme e aí tudo começou lá em 2011 e fiquei 13 anos na França de novo. Agora que eu voltei depois desse acidente. Sim. Que legal. Desse acidente aí em 2019 eu voltei por causa da violência doméstica. Aí voltei e fiquei com trauma da França. Aí voltou agora para se estabelecer no Piauí. No Piauí. Isso. Que lindo. Mas sabendo que na pandemia eu fiquei aqui 2 anos e meio. Uhum. Até trabalhei na TV Antena 10, trabalhei na Band. Eu lembro que você fez alguns programas, né? Acho que foi na Antena 10 mesmo. Lembro. Sim, de live. Isso. E sobre esses programas eu também menti um pouquinho. Falei que sabia fazer ao vivo, não sabia nada. Não sabia, né? Nossa, ao vivo é difícil, não é fácil, é desafiador. De vez em quando, gente, é uma mentirinha saudável. Quando vocês querem fazer um trabalho bacana, mostrar que você... se desafiar e dizer, eu sei, eu vou fazer, me dá essa oportunidade. Boa. Eu fazer de tudo. Então, quando eu me dedico, eu vou a 100%, amiga. Eu fico meio doente se eu não fazer o
o perfeito, O melhor. assim, é o melhor, é uma coisa mesmo assim de oportunidade. Como eu nunca tive muitas, quando eu pego uma, Pega pra valer, pego essa pra não vai valer. escapar. Isso. A Rafa tá aqui, Boa. sabe, né, Rafa? Muito bom. Mas agora vamos para o nosso momento descontraído. Vamos fazer um game aqui rápido, tá? E prático pra gente conhecer um pouquinho mais sobre a Gisele Soares, né? Algumas curiosidades que a gente tem sobre ela. Então, Gi, vou pedir para você escolher aqui um desses envelopes, tá? Aqui, Tá vamos lindo ver. esses envelopes, viu, gente? Gostou? Amei. Ai, lindo. Tá Olha, lindo. eu nunca, Eu tá? nunca. Isso. Aqui vão ter algumas perguntinhas, né? Que a gente vai saber se você já fiz isso ou eu nunca fiz isso, Tá bom, né? meu então Deus. vamos Eu ver. acho que eu já fiz tudo. Tá nervosa, Gi? Um pouco. É porque é comprometedora essas perguntas Não, aí. calma. Vai dar tudo certo, gente. Então bora lá. Eu nunca esqueci o que ia falar no meio da gravação. A gente começou aqui falando de que ao vivo é difícil. É. E aí? Sempre esqueço, sempre entro nervosa. Eu nunca quero perder esse frio na barriga, então sempre. Sempre, né? Eu nunca fiquei nervosa antes de um programa importante. Sempre. 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 É normal. Isso aí é adrenalina. Quando a adrenalina tá em você, é porque você tá vivo ali, você tá vivendo uma coisa diferente. Eu posso estar em todos os podcasts, mas não vai ser o mesmo da Nunca Poliana. O podcast da Poliana é diferente, então eu vou ficar assim com o nervosismo de conhecer ela, porque isso é bom, não é pejorativo. Então, utilizar esse nervosismo para o bem, para dizer, cara, eu quero dar o melhor para ficar leve. Aí é só utilizar ao contrário, então sempre. Eu acho que isso que você falou é importante, porque realmente quando a gente perde o frio na barriga, eu acho que já ficou no automático. Isso. Né? A gente já tá ali mais do mesmo, sabe? Sim. Não tem mais, não é algo que queima no meu coração, não é mais, sabe? Ficou Ai. ali natural, então perdeu a graça. Morro né? de medo de perder isso aí. Eu quero sempre sentir um negócio de criança. Se eu perder, O embrulho na barriga. Morro de medo de perder isso, amiga. Eu nunca entrevistei alguém difícil de lidar. Aquela pessoa assim, sabe? Casca grossa, como a gente diz aqui no Piauí. Eu já entrevistei várias Muitas pessoas, vezes. casca grossa, mas aí eu chego, dou aquele sorriso que eu dou, fazer eu rir, Rafa. Aí quebra a Quebra o pessoa, clima. quebra a pessoa, e a pessoa já fica outra pessoa, entendeu? Eu sempre, Boa. por exemplo, entre nós mulheres tem muita rivalidade Sim, feminina. verdade. Tanto e quando você vai para um evento de influência e tal, o que eu faço? Eu uso humor. Humor, aquele humor que eu vejo que é equilibrado, não é humor forçado, né? Porque Sim. você vê quando a pessoa tá forçando É. a barra, né? Mas eu utilizo um humor para quebrar aquele momento ali, a pessoa me conhecer antes de ficar me julgando. Que a pessoa já chega, ela deve ser isso, deve É ser aquilo, isso. né? Boa. Então, eu já vou quebrando isso e eu faço isso também com as pessoas que eu vivo, né? Por exemplo, eu tenho pessoas que falam, não vai trabalhar com essa pessoa porque ela é isso e aquilo. Eu falei, gente, essa é a sua opinião. Uma percepção sua. Deixa eu ir lá ter a minha. Então, isso também avança muito. É dicas que eu dou, que eu vivo, né? Eu vivo Muito todos bom. os dias. Excelente. Eu nunca fiquei emocionada no ar, ao vivo, com uma história assim incrível. Eu tava ali contando uma história incrível e do nada começou a se emocionar. Já aconteceu? Muitas vezes, principalmente quando eu estava na Europa e eu participei de um programa que é o maior programa de lá, que é como se fosse o Luciano Huck, falando de pessoas fortes, com histórias fortes. Sim. E tinha o maior boxeador da França e eu junto. Aí queriam falar de pessoas que conseguiram chegar onde chegaram. E eu no programa, Uau, que é dos meu franceses, tipo, só grandões. E eu cheguei lá e contei minha história do meu pai, da minha mãe, do que aconteceu. E aí eu fiquei cheia de lágrimas, que foi o programa Todo Mundo, alguma coisa assim, todos juntos, alguma coisa assim. Foi muito emocionante. Não tem como não se emocionar. Sim. Eu nunca tive vontade de desistir. Em algum momento da sua vida, em meio às dificuldades, circunstâncias, você já pensou em desistir? Já pensei em desistir várias vezes, é normal, porque como eu te falei, o cérebro, ele faz com que a gente desista toda hora, até para fazer uma academia, uma ginástica, a gente vai ali, o cérebro já tá querendo, você já tá todo dia desistindo, então tem vários, sabotando, né? sabotando, tem vários projetos que eu falo, meu Deus, não vai dar certo, só que eu venho em mim e vou dizer, caramba, vai dar certo sim. Eu falo comigo mesma. Então, isso aí tem que ser falado. Eu sou capaz, eu vou fazer. E quando você vê, meu Deus, eu fiz o programa.
Eu fiz o projeto. Meu Eu Deus! escrevi um livro! Eu escrevi um As livro. pessoas às vezes, sabe, eu digo assim, as pessoas me dizem, não, mas acho que eu nunca vou escrever um livro na vida. Eu disse, gente, como assim? Vai sim. É só começar. É só dar o primeiro passo, Isso, né? botar a bunda na cadeira, sentar e escrever. Fazer. Pronto. Boa, Gi. Eu nunca comprei uma peça de roupa para usar só uma vez. Eu não sou materialista. Cara, infelizmente, se eu comprar alguma coisa pra usar, eu não provo, eu uso na hora. Eu também sou dessas. Eu não provo. Normalmente eu compro, às vezes, até pela internet também, chego em casa, mas se for em loja física também eu não provo. E a outra Muito coisa difícil. que é muito legal ser artista também, com esse trabalho que eu fiz ao longo termo, né? Ser uma pessoa com visibilidade, que a gente ganha muita coisa. Então, eu já não sou materialista, e eu ganhando mais coisas, às vezes eu não sei nem como usar tanta coisa, sabe? Verdade, é. E aí é legal, porque aí eu não preciso comprar algumas coisas. Porque eu não Ótimo. gosto de comprar, Sim. eu não tenho essa coisa, assim. Eu sou uma mulher muito estranha, às vezes, pra isso. Eu quero usar um tênis o dia inteiro, um só, eu quero usar todo dia. Praticidade é tudo, né? Isso, Praticidade. isso. Escolhe mais um, Gi, vai. Esse. Vamos ver. Curiosidades sobre mim. Vamos ver. Curiosidades sobre a Gi. É sempre difícil falar sobre a gente, sobre as curiosidades, coisas íntimas, né? Ai, curiosidades sobre mim. Já entrei ao vivo com o microfone desligado e não percebi? Meu amigo, eu quase perdi um trabalho porque eu fui ser radialista lá na França, num programa que se chama Fan Rádio, né? E era meu programa de verão. A pessoa foi de férias e eu fiquei os 3 meses dela, porque 3 meses lá o verão, tá? Na França. Fun Radio. E aí, amiga, na hora dos comerciais, tem que desligar o microfone da rádio. Eu comecei a falar coisa Saiu de falando saliência, microfone ligado. falei saliência lá, brincando com os meninos, e de repente o diretor liga, vocês estão malucos, o negócio tá ligado. Quase perdi meu emprego. Nossa, uma oportunidade tão top. E aí aconteceu isso comigo. Mas é vivendo e aprendendo, né? Vivendo e aprendendo. Esqueci de desligar um negócio, aí a gente ficou falando de festa, de beijo, de não sei o quê. Ai, meu Deus. E você já foi confundida com outra apresentadora? Já trocaram teu nome? Tipo assim, alguém foi te entrevistar ou te chamou de algum outro nome? Já me confundiram com essa menina que ganhou o Big Brother. Me confundem muito com ela. Como é o nome dela, gente? Que brigou lá. Ela é morena. Tá até em São Paulo fazendo uns programas de sertanejo. Não lembro também. Milady, alguma coisa assim. Me confundem muito com ela. Já trocaram, né? Você já gravou com bagunça escondida, assim, fora da câmera? Tipo assim, aqui tá tudo bonitinho, mas ali... O tempo todo. Vai no meu quarto pra você ver. Eu jogo tudo debaixo da cama e fico gravando. Oi, gente! Bem linda e plena. Sim. Amiga, eu sou uma pessoa muito bagunceira, então é a única qualidade, assim, uma das curiosidades sobre mim, eu não tenho essa qualidade, pronto. Sou muito bagunceira. Já chorou sozinha no banheiro, Gi? O tempo todo, principalmente quando eu tava na Europa, então eu sofri muito preconceito, então eu sei o que é passar por preconceito em relação a, você não sabe quem é Picasso, você não sabe o que é isso. Então quando eu tava em restaurantes com pessoas importantes do cinema, alguns temas eu não sabia e queria ali introduzir e tal, e as pessoas me humilhavam muito, mandavam calar minha boca. E aí eu falava, eu nunca vou deixar eles fazer isso. Então, para que eles não percebessem, eu ia chorar no banheiro. Aí eu ia fazer o que no outro dia? Estudar, saber quem são essas pessoas e poder ter um convívio ali com os franceses e chegar onde eu cheguei, né? Ter uma carreira de 13 anos de sucesso. Que não é fácil, não é só mil maravilhas, né? Tem muitos desafios pelo caminho. Eu sou a primeira Big Brother que tem uma carreira internacional na França consolidada, 13 anos, e uma das poucas atrizes. Verdade. Né? Que tem uma carreira de sucesso, né? E consolidada, que não é fácil. Tá lá aos 13 anos, conquistando e ter filmografia. Pô, eu tenho muito orgulho. Nossa, parabéns. Obrigada. Tudo que você conquistou é, assim, realmente incrível, é inspirador, nos inspira. Tenho certeza que está inspirando muita gente que ainda não conhecia com mais detalhes, né, essa trajetória de sucesso. Mas me fala um pouquinho agora sobre os seus planos de futuro, né? O que é que a Gi almeja aí daqui para frente. Sei que você está aí como pré-candidata, deputada do nosso estado aqui do Piauí. Que orgulho, mais uma vez, levando aí o nosso nome do nosso estado. Sim, é muito importante. Eu sempre levei para fora do Brasil, para o Brasil, no nacional, o nome do meu estado do Piauí. A política partidária é uma política muito importante, né? Então eu defendo muitas causas, mas só com a minha imagem artística não dá para ajudar. Sim. Então quando vem um legado, um sentimento, eu tô pronta para isso, eu quero isso e eu vou trabalhar para isso.
E é o que eu estou fazendo aqui no meu estado, né? Eu já tenho 10 anos de trabalhos associativos aqui, mas eu estou me dedicando para ficar aqui, para poder proteger também o nosso trabalho artístico, valorizar mais o piauiense, né? A inclusão. Eu faço muitos projetos de inclusão, tanto nas penitenciárias, para mulheres também, né? Para mulheres, para homens, para educação, violência doméstica. Eu falo muito disso porque tudo vem da educação, né? E a política é muito importante. Todo dia a gente faz política, o nosso trabalho é político, né? E para chegar mais próximo do meu público, eu decidi, né, deixar de lado a minha carreira, ficar aqui e me dedicar a esses projetos que eu já fazia há muito tempo. Não é fácil, a política não é fácil. Não é simples. Eu não venho de família política. Então, é mais difícil do que tudo que eu já fiz. Mas uma coisa é certa, eu sou muito corajosa e eu não tenho medo. E quando eu sinto um chamado, quando eu sinto, eu quero ir para a Europa, eu quero ir para o Big Brother, quando eu sinto isso, amiga, eu vou trabalhar para isso a 100%. Que bom, é uma característica muito importante, né? Para quem realmente almeja chegar aí no próximo nível, né? É realmente você se permitir. Porque a gente nunca vai ter completa visão do que vai nos espera daqui para frente. A gente não sabe, né? Mas a gente precisa ali romper com o medo, com tudo aquilo que paralisa realmente a gente, né? De avançar, né? A gente só vai romper quando a gente der esse passo, né? E muitas vezes a gente precisa disso, a gente precisa de coragem. Sim, Poliana, para falar a verdade, a política, eu tô deixando meu nome à disposição do meu povo piauiense, né? Sou filha do Piauí, minha filha é cajuína, é o maior desafio da minha vida. Minha vida, de tudo que eu já fiz, é o maior desafio, porque eu estou trabalhando para o povo, e o povo está cansado, né, de tudo que está acontecendo, da polarização, né, então não é fácil estar rente com tudo que está acontecendo, mas é possível ter novos nomes, é possível, as pessoas sempre estão deixando os mesmos, vamos fazer coisa diferente, tem tantos projetos lindos que eu não consigo fechar no meu Piauí, sociais, porque eu não tenho apoio. Então, como é mais fácil? Se eu tenho que entrar para fazer esses projetos sociais, então vamos junto. Vamos junto. Quem estiver comigo, vamos junto. Né? Porque a política é o quê? É união, não dá para fazer política sozinha, né? E eu tenho certeza que já deu certo, né? Amém. É algo que a gente precisa realmente de uma voz que realmente a gente tem aqui no nosso estado e que pode levar para outros lugares também. E com certeza todos esses projetos vão ser implementados e a gente vai trazer muitos benefícios, muitas melhorias, né, aqui para o estado, que é o que a gente precisa. Eu fiz um projeto tão lindo agora, com meus meios mesmo, com a minha imagem, que foi do dia 8 da mulher, 8 de março. E eu queria levar as mães atípicas e mulheres cadeirantes. Porque são mulheres, muitas delas sem autoestima, na depressão. Verdade. E tipo assim... E se anulam para cuidar dos filhos. Meu Deus, a Rafa, que foi uma das maquiadoras solidárias, né, Rafa? As mulheres falavam, gente, eu não sabia que eu era tão linda, que eu era mulher. Elas esquecem até que elas são mulheres, que o dia 8 do Dia da Mulher não é delas. Então, assim, foram 300 mulheres no dia todo. Foi emocionante. E tudo solidário. Com pessoas que apoiaram, teve empresários que trouxeram presente. Então, se você pode movimentar, você pode fazer política com as suas próprias mãos, sem estar no âmbito político ainda. Você pode fazer coisas, você na sua cidade, você no seu bairro, na sua cidade, faça política solidária, ajuda o próximo. Entendeu? Eu sou uma prova viva que tudo é possível. Não, eu digo sempre assim, nossa, vão ter pessoas que somente eu posso impactar, somente eu posso alcançar, assim como tem pessoas que o seu alcance chega que o meu não chega. Sim. Então, uma vez que eu Mas a nossa collab vai chegar para todo mundo. Vai chegar para todo mundo. Aí junta e a gente vai dar uma explosão aí. Isso. E alcançar muitas outras pessoas. Mas eu tô muito feliz de poder conhecer um pouco mais da sua história, né? Dos seus projetos futuros também. Desejo sucesso para você. Obrigada. Que o Senhor abençoe abundantemente cada vez mais seus sonhos, seus projetos, né? Obrigada, sua Poliana. Carreira como um todo, né? Qual é o seu signo? Estamos juntos demais, Aquário. Aquário. Parabéns, amiga. Parabéns mesmo por estar aí se jogando, fazendo história. Que também não é fácil. Não é fácil. E essa palavra tem que ser dita realmente, porque é um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Mas é possível, gente. Vamos acordar, vamos viver. A gente passa tão rápido aqui nessa vida.
vida, né? Eu já tô na metade da minha vida, 40 anos. E realmente minha avó dizia, depois dos 20, minha filha, tudo vai embora. Com o tempo sua beleza vai embora. É bem assim mesmo, né? Quanto mais cedo você puder começar, comece. É isso aí. Né? Às vezes as pessoas querem que esteja tudo perfeito, o cenário bonitinho, maravilhoso, a conta fechando. Gente, a conta nunca vai fechar. Só começa, dá o primeiro passo, se permite, vai ajustando ali no processo, vai ajustando no caminho, que tudo vai se encaixando, tudo vai fluindo, né? Perfeito, gente, amo vocês. Mas deixa um recadinho aqui para quem está nos assistindo, né? Pedir para você olhar aqui nessa câmera, falar com o nosso público, né? O que é que você pode deixar de mensagem aqui para quem está nos acompanhando? Tem dia que você não acorda com aquele sorriso, com aquela energia, mas no outro dia você vai acordar. O sorriso é o que te dá vida. Sorria para você, sorria para a vida, por mais que ela seja difícil, né? Eu tenho essa questão comigo. Todo mundo fala, essa menina é muito feliz. Não, eu não sou feliz, eu quero ser feliz, né? Porque se você ficar triste toda hora, é verdade que o universo vai ficar triste para você. Nada vai fluir, né? Verdade. Então traga alegria para sua vida, independentemente se você tá aí numa cama, tá triste, né? Eu consegui levar essas mulheres cadeirantes. Olha o sistema. Uau, que incrível. Mais de 30 mulheres cadeirantes. E elas se sentiram, elas se deram essa oportunidade de ser felizes, mas elas chegaram tristes. Elas se permitiram. Se permitiram. Então esse é um recado muito simples, muito fácil de dar para vocês. Se permita. Se permita. Você é capaz. Obrigada, Gi. Gostei muito, viu? Eu Você amei. é um exemplo para todas nós. Fiquei muito feliz pelo seu convite. Eu sei que impactou muita gente que está aqui nos acompanhando. Obrigadão, viu? Beijo no coração. Amo vocês. Pra a câmera que a gente olha. Aqui, Qual é? pode olhar aqui. Beijo, meus amores. Beijo. Tudo de bom pra vocês, meu povo piauiense e o mundo afora aí que tá assistindo a gente. Lindo demais, brigadão por você também que nos acompanhou, que ficou aqui até o final com a gente. Compartilha esse episódio porque ele tá incrível, sensacional. Então hoje você pode ser um instrumento também de bênção na vida de outras pessoas, compartilhando esse link e abençoando muitas outras pessoas, a que elas sejam realmente encorajadas, impulsionadas a tirar os sonhos, os projetos do papel e se permitir dar esse primeiro passo. Beijo! Tchau!